Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar, então, agora a Web 4 da disciplina de Métodos 2. A gente vai conversar um pouquinho nessa web a respeito da tarefa de número 3 da disciplina, que vem a ser uma abordagem em torno das fontes e das metodologias, ou da metodologia a ser utilizada, né, tanto para a elaboração do projeto, quanto para a execução do projeto, já falando do TCC, ok? Antes da gente dar início a esse tema, quero fazer só algumas observações que são bem importantes. Primeiro, todo mundo me ouve com clareza? Eu mexi um pouquinho no microfone. Só deem um ok para eu saber que eu posso seguir. Tá, me avisem se tiver muito ruído, porque o meu microfone não é da melhor qualidade possível, então, geralmente eu tenho a tendência a me mexer e se eu me mexo gera ruído, enfim, então só vão me avisando que eu fico de olho aqui no bate-papo e o alerta de vocês já me serve aí como um sinal, né, de que eu devo me controlar um pouco nos movimentos para evitar ruídos para vocês. Tá? Então, esse seria o primeiro alerta, né? A primeira observação. Segunda, pessoal, eu fiz feedback de alguns textos da tarefa 2, né? Aquela tarefa que envolvia a problemática, a elaboração dos objetivos da pesquisa e da justificativa. E é importantíssimo pensar uma coisa brevezinha aqui com vocês, mas que serve também para a elaboração da tarefa de número 3, né? Que consiste na descrição da metodologia de pesquisa de vocês. Gente, vejam só, vocês têm nas tarefas que dar elementos suficientes, tanto para o tutor, quanto para o professor da disciplina, quanto para o próprio orientador de TCC, vocês têm que dar elementos suficientes para que a gente entenda sobre o tema que vocês estão querendo abordar. O que eu quero dizer com isso? É um erro muito comum nos pesquisadores de falar para si mesmos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente escreve sobre o tema de pesquisa que a gente domina, que a gente já tem um certo conhecimento, há uma tendência que a gente explique da maneira com que a gente entenda o texto. Né? Então, a gente acaba se privando de dar determinadas informações que são importantes para contextualizar o tema para o nosso leitor, que na hora da leitura prejudica a compreensão do avaliador, né? No caso de vocês aí agora, o tutor, a tutora, enfim, né? E os professores da disciplina. Eu vou falar muito por mim e pelos textos que eu observei, tá? Então, por exemplo, é uma coisa que vocês têm que se preocupar, tanto para as tarefas de agora, quanto para a própria execução do TCC. Vejam bem, cuidem muito da sequência, do encadeamento das ideias, certo? Por vezes eu peguei assim alguns textos que o primeiro parágrafo não fazia sentido com o segundo, não dava uma sequência, o texto em si ele não tinha uma coesão, certo? Então, fiquem atentos para isso. É importante que vocês não façam a tarefa ou, né, a preparação do projeto, enfim, de uma vez só, né? Não escrevam aquele texto assim meio psicografado, né? Mas trabalhem o texto, né? De uma forma mais lenta, enfim, processual mesmo, né? Como a gente tem conversado com vocês há longo tempo, né? Desde Métodos 1, do início do Métodos 1. Tanto é que vocês estão trabalhando com a questão da pergunta de partida, agora problemática, né? Estão fazendo várias visitas ao mesmo texto para que esse texto fique com uma qualidade melhor, certo? Desculpa, Sérgio, isso eu não vou poder alterar porque o meu microfone já está no máximo. Vou tentar. Ó, melhora, piora. Se piorou, se melhorou, por favor, me sinalizem. Ou se está igual. Eu tentei aumentar aqui no próprio... Alô, teste. Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Com clareza? Som ok, ó, beleza. Sérgio, tenta... Ah, então tá, beleza, ok, tá. Beatriz, já vou conversar sobre esse caso aí, né, dos orientadores que não respondem. Só me dá um minutinho, quero só voltar nessa questão do texto mesmo.
Então, assim, a compreensão, às vezes, ela fica prejudicada para quem está lendo, porque, primeiro, o texto não tem uma sequência de ideias, né? Dá muita impressão de que o texto foi escrito assim, uma vez só. Eu tenho que fazer rápido essa tarefa para entregar. Gente, métodos 1, métodos 2 e OTCC não funciona dessa forma. Vocês têm que ir amadurecendo o texto. Por isso que tem um prazo bem longo para cada tarefa. Por isso que a tarefa 2 e a tarefa 3, né? A primeira, que foi, a segunda, no caso, a primeira foi o cronograma, né? A segunda tarefa, que foi a elaboração da problemática, né? Ela tem uma distância temporal bem grande com a tarefa do número 3, que vem a ser a confecção, a elaboração, né, da descrição das fontes e da metodologia de pesquisa. Por quê? Primeiro, porque são tarefas muito complexas, né? Envolvem leitura, envolvem reflexão da parte de vocês. Segundo, que essas leituras requerem um amadurecimento e requerem que vocês escrevam um pouquinho hoje, um pouquinho no final de semana, um pouquinho na semana que vem, enfim, né? Vocês vão justamente dando esse tempo para o texto que ele precisa para ser aprofundado, certo? E nesse processo de aprofundamento, eu já estou considerando a questão da objetividade do texto, né? De dizer que o texto tem que ter um começo, meio e fim, né? Tem que se propor a escrever uma contextualização breve no início para que o leitor saiba de que objeto vocês estão falando, né? Então, a problemática também não pode cair de paraquedas. Vocês até podem começar o texto com a problemática, né? Dar início à problemática, mas vocês têm que ir puxando, né, o fio da meada para que o leitor se encontre. Por quê? Vou voltar lá naquela informação, né, que eu dei alguns minutos atrás. A gente tem a tendência de escrever muito para nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, geralmente, a gente acaba escrevendo de uma maneira que a gente compreende o que está escrito, a gente sabe aquilo que está ali colocado no texto, mas as demais pessoas podem não ter as mesmas informações que a gente. Por quê? Porque não trabalham com o mesmo objeto, não foram atrás das fontes, não fizeram as mesmas leituras, e, de repente, então, falta, né, esse conhecimento para o leitor. E no caso de um texto que vai ser avaliado, é importante que vocês deem esses elementos para o leitor, ok? Então, voltem no texto, uma dica que já foi dada anteriormente, né? Passa o texto para alguém, né, da sua família, enfim, para que dê uma lida, né, e perceba assim, olha, tá faltando aqui uma conexão entre os parágrafos, né? O que você quis dizer aqui que eu não estou entendendo? O que é essa fonte? O que é essa referência, né? De repente, troque, inclusive, talvez entre vocês, né, colegas também do curso, para ver, olha, o que você acha disso aqui? O meu texto está fazendo sentido? Enfim, antes de mandar para o primeiro feedback, certo? E mesmo naqueles casos em que vocês mandam feedback, recebem, né, o feedback das tutoras, da Simone, né, da Fernanda, de mim e da professora Bruna, por favor, gente, leve em consideração aquilo que a gente está solicitando no feedback, certo? Faltam informações e essas informações são cruciais para que vocês consigam escrever, né, o texto e dar um encadeamento para as ideias, ok? Então, essa seria uma segunda informação, uma segunda observação. E a terceira, aí eu pego o gancho no que a Beatriz falou, que é o fato de vocês estreitarem contato com os orientadores, certo? O orientador precisa estar retornando para vocês e-mail frequentemente, e vocês a mesma coisa. Claro que, conforme eu falei numa web passada, lógico que o orientador não vai te responder de bate-pronto, né? Já, em 24 horas, ler o texto, já fazer comentários e já te devolver, né? Não, mas é importante que vocês tenham essa comunicação com o orientador. E caso o orientador demore aí, né, uns 3, 4 dias, até no máximo uma semana para responder, por favor, comuniquem a mim, comuniquem à professora Bruna. É importante que a gente acompanhe esse processo para poder cobrar, certo? Não esperem chegar no final da atividade ou no final da disciplina para falar, professora, eu mandei e-mail o semestre inteiro e o orientador não me deu retorno. Não, né? Não esperem. Semana passada aconteceu isso com um dos orientandos, né, um dos colegas de vocês, e a pessoa escreveu para mim e falou, olha, professora, eu estou mandando e-mail e o orientador não me dá retorno. Mas mandei e-mail na hora, né? E o orientador já me deu retorno.
né? Havia ali a possibilidade de estar não mandando o e-mail corretamente para o endereço do orientador, ou o orientador, né, caindo lá na caixa de spam, enfim, mas deu certo, a comunicação daí funcionou, dali para frente funcionou. Então, é muito importante que vocês nos usem, né, tutoras e as professoras da disciplina como mediadoras nesse processo, certo? De contato com os orientadores, ok? Então, Beatriz, eu vou fazer o seguinte, depois me manda uma mensagem privada, tá? Não pela webconferência, mas pelo AVA, me mande lá uma mensagem privada, que eu vou entrar em contato com a sua orientadora, pedir para que ela retorne, ok? Obrigadão. Deixa eu ver o que vocês já colocaram ali de mensagens. Vou voltar um pouquinho, só um minuto. Tá, ok. Respondi a Beatriz. Microfone ok. Poxa! Tá. Vamos dar uma olhadinha nisso também. Vou aproveitar para ver essa questão do feedback que foi mandado do arquivo, de um arquivo alternativo, né? Não era o arquivo que você tinha postado, tá? Como são questões bem específicas e bem particulares, tá? Né? Eu vou dar, então, retorno depois do final da web, ok? Porque daí agora eu vou tratar de questões que são de todos, ok? Então, vamos lá. Pessoal, então, assim, para a tarefa de número 3, que envolve a descrição das fontes e a descrição da metodologia que vocês vão utilizar, né, eu vou fazer algumas observações aqui e gostaria que vocês levassem em consideração para escrever essa tarefa, tá? Então, vejam lá. Na disciplina de métodos 1, vocês tiveram que fazer um exercício, né, compor uma tabela, preencher uma tabela com informações sobre as fontes históricas que vocês iriam usar, tá? As fontes, elas podem ser chamadas de fontes históricas, podem ser chamadas de dados, podem ser chamadas de documentos, podem ser chamadas de fontes primárias, né? Material primário, tá? Material empírico, enfim. Tem uma série de nomes para as informações empíricas que vocês vão encontrar, vão buscar, vão encontrar, vão catalogar essas informações, né? De alguma maneira vocês vão sistematizar, já vou explicar também como é que se dá esse processo, e vocês vão, então, interpretar essas fontes, essas informações, através de uma metodologia que seja adequada, tá? Também com base tanto numa metodologia como num referencial teórico que vocês estão compondo para que o trabalho de vocês não se torne uma mera descrição, tá? Então, vejam lá. No que consistem essas fontes? Essas fontes, como a gente já vem falando há muito tempo, elas são vários tipos de informações que são produzidas naquele contexto espaço-temporal que vocês pretendem analisar, certo? Então, eu vou analisar a história da igreja X no município tal, né? Beleza, já demos esse exemplo, tá? No período de 1970 a 1990, tá? Então, eu vou atrás de informações que tenham sido produzidas pela igreja ou por pessoas relacionadas à igreja, tá? Naquele contexto, certo? Então, informações que saíram naquela época, documentos da própria instituição, documentos do poder público autorizando, né, o funcionamento daquele estabelecimento, certo? Depoimentos de pessoas que participaram desse processo também vão ser entendidos como informações primárias, né, documentos primários, fontes primárias, tá? Matérias nos jornais, né, notícias de jornais, enfim. Tudo isso que foi produzido naquele contexto por pessoas relacionadas àquele momento e àquele fenômeno que vocês pretendem analisar, isso são fontes primárias, certo? São informações que não foram trabalhadas ainda, nem por historiadores, nem por outros pesquisadores, por isso primárias, né? Porque elas foram produzidas ali justamente no quente da situação, né? Por pessoas envolvidas com aquele processo, tá? E isso é que a gente vai chamar de fonte histórica, tá? E isso serve, então, para qualquer objeto, tá? Que vocês forem trabalhar, qualquer tema de pesquisa que vocês forem trabalhar. Então, a matéria-prima, a gente costuma dizer que a matéria-prima do historiador são as fontes históricas, certo? Não pode mais confundir fonte histórica com referencial teórico, tá? Que seria aí fonte secundária. Também pode ser chamada de fonte secundária, certo? Por quê? No que consiste uma fonte secundária? A fonte secundária, ela é o trabalho que alguém produziu sobre um determinado
assunto, sobre um determinado tema, sobre uma determinada ou determinadas fontes históricas, certo? Então, com isso eu quero dizer que as fontes secundárias já carregam um olhar científico, acadêmico, né? Porque são o olhar de um pesquisador, a interpretação desse pesquisador com base no referencial teórico, enfim, a partir de determinadas fontes, certo? Por isso, fontes secundárias. Então, a primária é aquela que não foi trabalhada ainda, e a secundária é a que é o trabalho, né, de pesquisadores sobre um determinado tema, ok? Vocês vão trabalhar essencialmente com fontes primárias, certo? Com exceção daqueles que vão trabalhar livro didático, né, que daí é fonte secundária, porque já é o olhar de um professor de história ou de um outro pesquisador a respeito, né, de fontes históricas. Então, para compor o material didático, para compor o livro didático, o professor tem que ter feito um trabalho com fontes primárias, né? Ou então ele, na verdade, foi fazer um trabalho a partir de outros autores que já tinham feito trabalhos com fontes primárias, certo? Então, isso, tirando esses casos de pessoas que vão trabalhar com livros didáticos, todos vocês vão trabalhar com fontes primárias. Ah, professora, mas a minha fonte de pesquisa é um livro do José de Saramago. Livro pode ser considerado como fonte primária ou secundária? Depende. Depende de quem escreveu e da abordagem de quem escreveu. O José de Saramago era um literato, né? Era um escritor de histórias com caráter mais ou menos ficcional. Né? Por que eu estou usando essa palavra, embora não seja ficção? Né? Porque ele não está escrevendo livros científicos, acadêmicos, historiográficos, certo? Embora muitas das obras do José de Saramago carreguem aí um contexto histórico bem profundo. Né? Ele traz muito esse elemento histórico para dentro dos romances que ele escreveu. Mas não pode se considerar isso como fonte secundária nesse aspecto, certo? Então, salvo essa exceção do livro didático, né? Outras, todas serão abordagens a partir de fontes primárias, ok? Ponto pacífico é esse, gente. Isso está bem compreendido para vocês? Porque daí eu vou passar adiante. Por favor, deem um ok aí para eu saber que eu posso seguir. Eu vou ser mesmo repetitiva, vou ser chata, incisiva com esse assunto, porque, gente, não dá, né? Tem que romper com a compreensão, primeiro, né? De que não existe diferença entre fonte histórica, fonte primária e secundária, né? Ou fonte histórica e referencial teórico. Tem que romper com essa concepção. Tem diferença, sim. Segundo, né? Vocês têm que fazer essa diferenciação, apresentar essa diferenciação, não só lá na frente no TCC, mas já aqui no projeto, né? Daí sim no projeto final de vocês, que vocês vão apresentar, né, em outubro, né, no último dia de outubro, como prova final da disciplina, tá? Então, beleza, vou seguir. Então, a partir do momento que vocês definiram as fontes, e daí eu quero que vocês relembrem todo o processo que vocês passaram desde a primeira tarefa de método Zoom, que era o preenchimento daquela tabela, tá? Desde que vocês começaram lá em março, abril de 2017, né? Tudo que já aconteceu, todas as aproximações que vocês fizeram, o seminário que vocês tiveram nos polos, né? A entrega do pré-projeto, o retorno do pré-projeto pelo seu orientador, enfim, né? Busca de novas fontes, complementação de novas fontes, tudo isso. Quero que vocês retomem rapidinho, né? Todo esse processo na cabeça de vocês. E vocês pensem, tá, e agora? Eu já tenho todo esse rol de fontes, né? Já fui atrás de material. O que eu tenho que fazer a partir de agora? Tá? Então, o que vocês têm que fazer? Tendo feito a coleta dessas fontes, vocês têm que partir para a sistematização. Tá? O que eu quero dizer com sistematização? Se vocês vão trabalhar com um tipo único de fonte, vão pegar, por exemplo, uma série, né? Notícias de jornais. Tá? Então, uma série jornalística que saiu, né, sobre um determinado assunto que vocês pretendem abordar, tá? Aí a gente vai fazer uma abordagem específica. Para aqueles alunos que vão contextualizar fontes diferentes, que vão trabalhar, vão analisar fontes diferentes, tá? Aí vai um alerta muito importante. É importante que vocês agrupem essas fontes, tá? Segundo, data, né, de confecção, autoria e o tipo de informação que elas estão carregando. Por exemplo, você vai trabalhar
com depoimento e com legislação, tá? O depoimento, geralmente, vai ser dado, né, por uma pessoa que tem um envolvimento com o tema, mas que muitas vezes não é a mesma pessoa que confeccionou as leis, certo? Então, quem vai trabalhar com legislação e depoimento. Aí isso serve também, o exemplo que eu vou citar serve para outros casos com fontes diferentes que vocês forem trabalhar. Por exemplo, vou trabalhar com jornal e filme, né? Vou trabalhar com documentos oficiais do poder público e vou trabalhar com objetos, né? Com cultura material, né? Fontes materiais. Então, para cada, né, grupo de fontes, para cada tipo de fontes, existe uma tipologia específica de metodologia para análise dessas fontes. Eu vou chegar lá ainda daqui a pouquinho. Tá? Vou falar ainda na web de hoje sobre metodologia. Antes de falar sobre a metodologia, na verdade, a sistematização já é parte. Né? É um método daí para se fazer análise, para se fragmentar essas informações de maneira a ordená-las, né, para que facilite a própria interpretação de vocês e a localização de vocês sobre essas fontes. Então, vamos lá. Para quem vai trabalhar com fontes diferentes, tá? Tente encontrar informações que são comuns entre esses documentos, certo? Para quê? Para fazer a conexão entre eles. Então, por exemplo, qual é a conexão entre o depoimento que eu vou utilizar, vou trabalhar com história oral ou vou trabalhar com entrevistas, né, que são coisas diferentes, também vou explicar daqui a pouquinho por que dessa diferença. Vou trabalhar com entrevistas e vou trabalhar com legislação. Né, se for o caso de não ser a mesma pessoa que deu a entrevista, né, daquela que confeccionou as leis, então, existe, por exemplo, uma divergência, né, nas informações enquanto narrativa. Tá? Na legislação, vai ter um tipo de narrativa, vai ter um tipo de informação, e no depoimento pode ter outro. O interessante, na hora de você fazer a análise, é que você tem que captar as contradições, certo? Entre esses tipos de documento, cruze os dados para ver se eles batem, né? E contextualize essas informações, certo? Você, historiador, né, futuro historiador, você, professor de história, que vai desenvolver o TCC, você precisa ter em mente o seguinte, você também vai ser um narrador. Você também vai construir uma história a partir de outras histórias, a partir de outras narrativas. A fonte é uma narrativa, certo? Então, você vai pegar essas informações com base num olhar muito crítico a partir de referencial teórico, por isso que é muito importante, a gente tem frisado muito, que vocês façam leituras, que vocês busquem referenciais e que vocês leiam artigos, inclusive, para que consigam respaldar, né, essa narrativa enquanto algo que vai ser deixado para a posteridade, que pode servir como material didático, que pode servir como material teórico também para outros historiadores, né? Inclusive material para ser utilizado em escolas, para ser utilizado, né, como fonte secundária, né, sobre um tema que ainda não foi investigado, certo? Então é importante que vocês tenham essa noção também, né, que é uma narrativa, tá? Portanto, é carregado de subjetividade, né? Mas o que diferencia um texto historiográfico de um texto romanceado, né? De um texto ficcional ou, né, de um outro, de um outro texto narrativo é justamente a metodologia que vai dar para o texto científico uma cara de acadêmico e um respaldo acadêmico também, certo? Então é importante que vocês lembrem disso na hora de escrever, tá? Tem que puxar as informações das fontes, tem que trazer essas informações para dentro do texto, mas não pode ser essencialmente um texto descritivo. Vocês não podem ficar pensando só, eu vou descrever a fonte. Né? Então, a fonte tem tantas páginas, foi feita por fulano de tal, foi confeccionada no ano tal. Né? Essas informações, elas são importantes. Tanto é
que esse seria o meu segundo conselho para vocês, né? Agrupar as fontes, né? Verificar o que elas têm de características comuns entre elas, né? Quais são os elementos que se repetem nessas fontes diferentes, né? E elaborar a partir disso um documento que seja daí só para controle de vocês, que seria uma espécie de fichamento das fontes, né? Um documento que aí tenha as informações mais básicas, né? Quem produziu, quando foi produzido, qual o tipo de suporte, né? Se é papel, se é original, se é cópia, se é arquivo digital, se foi fotocopiado, se foi digitalizado, enfim, todas essas informações gravem, né? Vão elaborando um editor de texto, colocando essas informações para que vocês mesmos se localizem depois, tá? Mas é bom deixar claro que nem todas essas informações que vocês vão escrever nesse texto, né, nesse fichamento, vão estar contidas lá no TCC de vocês, no texto final, certo? É importante que vocês gravem essas informações para a própria localização de vocês, ok? Desculpem que a minha garganta ficou seca. Ó, vou dar como exemplo o caso da minha pesquisa, da última pesquisa que eu tô realizando, que é a tese do doutorado. O que eu fiz? Eu trabalhei, uma das fontes que eu utilizei foram os jornais, eu trabalhei a partir de versões escritas sobre o meu tema de pesquisa em jornais brasileiros, trabalhei com vários jornais, não foi um só, então isso, claro, que gerou também mais uma complexidade para o trabalho, porque daí eu tive que pesquisar tudo que saiu de notícias sobre o meu tema de pesquisa nos anos que eu estabeleci como referência, como recorte temporal, tá? Eu consegui essas notícias de jornal, né, com base, já tenho falado para vocês há muito tempo, né, na hemeroteca da Biblioteca Nacional, certo? A biblioteca digital da hemeroteca, a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, desculpem. Então, o que aparece lá para quem já teve, quem não teve ainda tempo ou interesse, curiosidade de verificar, né? Aparecem as páginas inteiras dos jornais na tela do computador, né? Não cabe a página inteira na tela, né? Na verdade até cabe, mas daí as letras ficam muito pequenas. Então, para você conseguir visualizar, ler a notícia, o jornal ele tem que aumentar muito de tamanho, então não dá para visualizar uma página inteira de jornal numa mesma tela. O que isso complica, né? Que você, às vezes, se uma matéria é muito longa, você tem que dar print da tela, né? Ou fazer o download da imagem em várias partes diferentes, né? E claro que isso já gera um trabalho também. A mesma coisa para quem for trabalhar com jornais em formato impresso, né? For trabalhar com os originais, porque não cabe, né? Numa mesma tela. Isso para quem vai trabalhar com câmera fotográfica ou celular, enfim, não vai caber numa mesma tela toda a página do jornal. Então vai ter que fazer para que consiga, né, ficar numa qualidade de imagem boa o suficiente para ler posteriormente, vai ter que fragmentar em várias digitalizações ou fotografias, enfim. Tendo feito todas as imagens, né, tendo dado print na tela, tendo feito download de todas as imagens dos jornais que eu queria trabalhar, eu parti para uma nova fase do trabalho, que era digitar todas as informações em um editor de texto. Gente, foram 499 notícias, tá? Algumas muito pequenas, algumas notas, né, bem curtas, e outras matérias de quase página inteira. Né? Isso me deu um trabalho do cão. Eu fiquei meses só digitando as notícias, certo? Deu para lá de 700 páginas, né, num arquivo de editor de texto. Né? Era muita informação. Mas eu fiz questão de digitalizar tudo, de digitar tudo. Por quê? Porque depois, com os mecanismos que o editor de texto tem de localização e busca, eu conseguia encontrar por palavras-chave todas as vezes que aparecia, por exemplo, uma categoria específica no meu trabalho. Por exemplo, eu trabalhei com deficiência, como já falei para vocês algumas vezes. Então, eu queria obter informações sobre a deficiência a partir do olhar da medicina, nessas matérias de jornal. Então, eu
digitava lá, né, no buscar ou no localizar do editor de texto, médice, né? E isso já me remetia para as matérias onde esses termos estavam digitados, tá? Então, isso facilitou bastante. Só que, claro, me deu um trabalho enorme, porque eu tive que digitar antes, né? Claro que na hora da digitação, eu já ia, opa, essa informação é importante, vou destacar com marca-texto, né? Vou grifar, vou colocar em um tamanho maior, para que isso facilite a minha busca posterior. O que eu quero dizer para vocês com isso, né, usando o meu caso como exemplo, é que é importante que vocês transcrevam as informações das fontes, certo? Porque no editor de texto ou manualmente, como se fazia, né, algumas décadas atrás, né, eu vou comprar aquelas fichinhas e daí na fichinha eu vou descrever, né, o conteúdo da fonte. É importante porque você consegue se localizar mais fácil depois, certo? No editor de texto, então, facilita um monte, porque daí você consegue, né, através do mecanismo de busca, você consegue achar lá aquela informação, aquela data, né? Você tem algumas variações aí que vocês conseguem fazer para encontrar as informações posteriormente. Então, eu recomendo esse recurso. Tem alguns softwares, né, que também fazem esse trabalho, né? E, por exemplo, você já digitaliza o documento, né, no software e ele já capta lá, por exemplo, as palavras-chave que você joga, né, ele já faz esse trabalho. Ou então, você digitaliza um documento e ele automaticamente já joga as informações para o editor de texto. Tá? Na época que eu fiz a minha transcrição das fontes, eu não conhecia nenhum editor de texto que fizesse isso, que, por exemplo, jogasse do PDF para o Word, né? Ou do PDF para o OpenOffice, enfim. Não conhecia softwares como esse. Então, eu tive mesmo que digitar. Mas, para quem conhecer esses softwares, pode utilizar, né? Esses aplicativos, enfim. Né? Para quem for trabalhar com base em um celular, né? Já dá para fazer muita coisa a partir dos smartphones, né? Enfim. Então, coleta que vocês já fizeram, já considero que essa coleta das fontes foi feita, agrupamento para sistematização, aí encontrar informações que são, né, comuns entre fontes diferentes, né, e para quem for trabalhar com um tipo de fonte só, também faz esse procedimento, né, de fichamento, de transcrição, para que consiga, através, né, de um documento do Word, ter um acesso mais facilitado, certo? A partir daí, a gente já tem que começar a pensar, bom, eu vou trabalhar com fonte oral, tem um grupo de historiadores, de pesquisadores das ciências humanas e sociais que se dedica a reflexões teórico-metodológicas a respeito do trabalho com entrevistas e com história oral, por exemplo. Eu vou trabalhar com jornais, tem um grupo de historiadores e pesquisadores das ciências humanas e sociais que se dedica à análise de jornal. Eu vou trabalhar com cultura material, né? Eu vou trabalhar com o acervo de um museu, por exemplo. Né? Nós já tivemos alunos que fizeram um trabalho sobre a Casa de Sinhara, né? em Castro, tá? As peças existentes na Casa de Sinhara, né? Como representação de espaços do feminino, né? E de relações de gênero, por exemplo. Tá? Então, a pessoa trabalhou só com aquelas peças que tem lá, né? Adornos femininos, objetos de decoração da casa, enfim, né? Teoricamente, questões que seriam, assim, objetos que seriam do universo, mais do universo feminino do que do universo masculino, certo? Enfim, também dá para trabalhar a partir dessa cultura material, a partir dessas fontes de objetos, né? Então, tem um grupo de historiadores e pesquisadores das ciências humanas e sociais que se dedicam a reflexões teórico-metodológicas sobre cultura material e fontes objeto, certo? O mesmo vale para quem vai trabalhar com edificações, com patrimônio, né? O mesmo vale para quem vai trabalhar com documentos oficiais, né, do poder público, enfim, para quem vai trabalhar com legislação, para quem vai trabalhar com processos criminais, né? Enfim. Isso, para cada tipo de fonte, nós temos, né, metodologias, né, um conjunto de métodos para se analisar essas fontes. Por que eu estou frisando tanto essa questão? A análise das fontes, a interpretação das fontes. Porque vocês já estudaram teoria da história, produção de conhecimento histórico, as escolas históricas, certo?
ou as escolas historiográficas, né? Se vocês forem pensar, por exemplo, no historicismo, né? Vocês vão ver, né, ou, né, a vertente positivista histórica, né? Vocês vão ver que os autores daquela época, né, até finais do século XIX, início do século XX, né, autores trabalhavam, né, só a partir da coleta e da transcrição literal dessas fontes. Por quê? Porque eles pensavam até aquele momento que quanto mais fiéis eles fossem à descrição do documento, né, ou seja, era uma simples compilação, simples não, né? Também não vou subestimar o trabalho deles, não vou desmerecer um trabalho que era tão árduo, né? Mas que hoje o nosso paradigma, a compreensão que a gente tem do trabalho do historiador já é diferente, né? Então a gente já pensa essa relação do historiador e do documento de uma outra maneira. Mas, enfim, se resumia naquele contexto, até final do século XIX, começo do século XX, a uma descrição do conteúdo das fontes, né? Para o historicismo, por exemplo, quanto mais fiel o historiador fosse ao conteúdo da fonte, quanto mais neutro ele se mantivesse, né? Não vai elaborar nenhum juízo sobre o conteúdo da fonte, ele vai simplesmente transcrever aquilo que já está no teor das fontes, aquilo era considerado um trabalho científico, acadêmico, historiográfico, certo? A nossa compreensão, a partir da escola da análise, a partir, né, da própria história das mentalidades, enfim, né, da história cultural, é outra, o paradigma mudou. Né? Hoje a gente já tem a compreensão de que o historiador ele não é neutro, ele está inserido num contexto sócio-histórico, político, econômico, enfim, e tudo isso vai pesar na hora que ele for escrever, desde a escolha do tema. Certo? A própria escolha do tema de pesquisa de vocês já é, né, resultado de uma série de questões que compõem a vida de vocês. Ah, eu vou escolher esse tema porque eu tenho afinidade. Ah, eu vou escolher esse tema porque eu tenho uma relação pessoal com essa temática, né? Eu tenho um envolvimento direto com essa temática. Para mim é um tema que é muito caro, que é muito importante. Eu quero trabalhar com essa temática, né? Ou então, eu vou trabalhar com essa temática porque eu entendo que é uma coisa mais fácil, mais próxima do meu universo de trabalho, né? Enfim, então eu vou escolher esse tema porque facilita um monte, né? A produção do TCC, enfim. Ou eu vou escolher esse tema porque, como eu percebi que existe um déficit, né, de produção sobre esse tema específico, eu vou me dedicar a ele porque eu quero tentar preencher essa lacuna, né? Ou eu quero compor uma primeira versão sobre esses acontecimentos, enfim, né? Vou fazer uma primeira interpretação sobre essa temática, né? Independente, gente, de ser uma primeira vez que as fontes vão ser analisadas, ou um trabalho que vai criticar o trabalho de outra pessoa, por exemplo, né? Eu vou contrapor a versão do fulano de tal, porque essa versão já pode ser considerada obsoleta, ultrapassada, enfim, já tem novas informações que podem ser comparadas, que podem ser cruzadas com as informações do fulano, né, que ele utilizou para fazer lá a tese, o TCC, né, enfim, o livro que ele escreveu, e eu vou contrapor essas informações, então eu vou dar uma nova versão, né, para aqueles acontecimentos. Independente de ser a primeira ou uma nova versão sobre esses assuntos, o trabalho de vocês não pode desprezar a metodologia e a teoria, certo? Deixa eu responder ali, deixa eu verificar as informações que estão sendo... não, beleza, Marilúcia, eu pensei mesmo no Saramago por conta de você. Foi o seu caso que me veio na cabeça, assim, né? Então, qualquer semelhança aí não é mera coincidência, tá? Beleza, deixa eu ver. A Salete, monografia que foi elaborada... Veja, depende. Se for uma monografia, tá? Para que seja um concurso, mas que tenha aí como embasamento, né, o universo acadêmico, né, que tenha sido circulado, é uma pesquisa que foi feita sobre um
determinado assunto e está envolvendo um conjunto aí de autores, né? Que a gente consegue identificar essas diferenças, né? Quando o trabalho ele é feito com base em autores, em referência bibliográfica, tal, né? Isso é fonte secundária, Salete, tá? Se aquilo foi feito de primeira mão, digamos assim, né? Então a legislação, lei, é fonte primária. Por mais que tenha lá todo o embasamento de leis anteriores, por exemplo, mas ele não foi feito dentro de um contexto acadêmico, né? Não foi feito dentro de um curso de história, por exemplo, já que a gente está falando, vamos falar especificamente do nosso universo, né? Que é o dos historiadores. Então, nesse caso, é necessário entender isso como fonte primária. Legislação, documento de poder público, né? Jornais, revistas, enfim, né? Depoimentos, tudo isso é fonte primária. No caso, né, se foi uma monografia, por mais que tenha sido feita por um concurso, mas se foi feita dentro de um contexto acadêmico e tal, é fonte secundária, tá? Então, pode servir sim para embasamento teórico. Depende, claro, né, da tua abordagem, do que você vai considerar como embasamento teórico para o teu trabalho. Mas a gente vai falar disso também na web de hoje, ok? Eu tenho que, na verdade, dar uma aceleradinha, senão a gente não vai dar conta de falar tudo que eu preciso falar sobre esse assunto. Mas, se for o caso, a gente pode deixar também algumas questões para uma web subsequente, tá bom? Rose, uma fonte como uma ata, por exemplo, é considerada primária, mesmo que já apareça em um trabalho científico? Sim, ela é considerada primária, tá? Se você for trabalhar, Rose, a partir da ata, a ata sempre vai ser uma fonte primária. Mas já teve um pesquisador que já usou a ata para fazer um trabalho outro, né? Ele já fez uma análise dessa ata, né? Se você vai usar a ata mesmo, a ata é fonte primária. Se você for usar o trabalho do fulano que analisou a ata, é fonte secundária, é referencial teórico. Beleza? Tá? Agora, se você fosse, por exemplo, analisar o trabalho dele como se fosse uma fonte primária, daí a conversa era diferente, mas a gente não vai fazer essa modalidade, né? Vocês têm que trabalhar com fontes primárias, certo? As fontes históricas de vocês são fontes primárias, com exceção daqueles que vão trabalhar com livro didático, ok? Tá. Beatriz, utilizarei como referencial metodológico o livro História e Memória do Legoff, capítulo Memória do Documento, o documento Monumento. Ótimo, beleza. Se bem que nesse texto, Documento e Monumento, o Legoff ele faz reflexões mais teóricas do que metodológicas, certo? Então, assim, são reflexões... claro, ele vai trabalhar questões que dão um norte para você pensar o teu documento, né? Não um único documento específico, porque ele não aborda um documento específico, mas o documento no geral, né? Por outro lado, ele faz essas reflexões de uma maneira mais, como é que eu posso dizer? Não abstrata, mas é diferente de você pegar, por exemplo, o livro do Ciro Flammarion Cardoso, né, que é aquele manual que ele traz, né, vários capítulos, ele e o Ronaldo Weifas, eles trabalham em vários capítulos, cada uma das fontes que podem ser utilizadas, né? Por exemplo, história e imagem, né? Aí aquilo ali é metodologia para quem vai trabalhar com imagem, né? História e jornais, imprensa escrita, né? História e história oral, depoimentos, enfim. Então, para cada uma das fontes existentes, né, ele vai dizer, olha, se você for trabalhar com imagem, você tem que ir por esse caminho. Se você for trabalhar com texto escrito, né, imprensa periódica, você tem que ir por outro caminho. Se você for trabalhar com fonte oral, é outro caminho. Se você for trabalhar com monumento, com cultura material, com objetos, aí é um outro caminho, né? E esses caminhos que são a metodologia, certo? Então, assim, tem historiadores e tem cientistas que eles aglutinam os dois termos. Daí, né, referencial teórico-metodológico. E tem autores que distanciam, né? Por exemplo,
eu fiz uma série de reflexões teóricas no meu trabalho sobre o conceito de deficiência, certo? Essas reflexões teóricas que eu fiz, elas foram respaldadas por pesquisadores que vieram antes de mim e pensaram deficiência, né, em outros contextos, espaços temporais. Então, por exemplo, eu trabalho com uma pesquisadora de deficiência aqui do Brasil, tá? Eu trabalho com pesquisadores de deficiência da Inglaterra e dos Estados Unidos, tá? E cada um desses pesquisadores produziu um livro, um artigo científico, enfim, e fez reflexões de ordem teórica. O que eu quero dizer com isso? Para diferenciar teoria de metodologia. Então, eles começaram a pensar, a deficiência, ela era pensada na Idade Média como um castigo, porque veio em consequência de um pecado que foi cometido, blá, 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 certo? Tá. Se eles não apresentarem para mim, no texto, fontes primárias, documentos primários, segundo a Bíblia está escrito lá que a deficiência é um sinônimo de castigo divino e tal. Aí ele está chamando uma fonte que é a Bíblia, tá? E está fazendo uma análise com base em uma fonte. É isso que vocês vão fazer. O nome disso é pesquisa documental. E a partir dessa informação que está contida na fonte, chegar a uma conclusão. Então, eu posso dizer que a deficiência, a partir da Bíblia, era entendida como um pecado, que, por sua vez, era concebida como uma visão de ordem moral e religiosa. Então, não tinha nada de físico e biológico, né? A Bíblia, então, gente, é só um exemplo, tá? Não tratem isso aqui a ferro e fogo que eu estou falando, porque eu estou considerando só como um exemplo. Então, a Bíblia desconsiderava, né, essa vai ser a minha conclusão, por exemplo, né, vai ser a interpretação que eu vou fazer dessa fonte, das informações contidas na Bíblia. Então, a Bíblia desprezava toda e qualquer informação de ordem médica, biológica, né, fisiológica, genética, para o fenômeno de deficiência. Essa vai ser a minha conclusão. Por quê? Porque vai atribuir à deficiência uma questão de ordem moral e religiosa, certo? Se eu estiver falando da Bíblia, tá? Porque eu fui lá, li, analisei, né, vi todas as páginas, busquei todas as informações que tivessem sobre a deficiência na Bíblia. Isso é pesquisa documental com base em uma fonte primária. Certo? Agora, se eu for me basear num trabalho que o fulano de tal, que é pesquisador nos Estados Unidos, começa a fazer uma série de reflexões teóricas sobre a deficiência, porque a deficiência é compreendida como estigma na nossa sociedade, porque a gente não aceita as diferenças, enfim, o diferente na sociedade sempre tende a ser segregado primeiro e depois incluído, certo? Essas são reflexões de ordem teórica, certo? Então, isso não é metodologia, tá? Isso é teoria, tá? E, no caso da Bíblia, daí seria uma reflexão de ordem documental. Por quê? Porque eu estou encontrando as informações já, né, diretas ali no na minha fonte de ordem primária, certo? Então, 2 exemplos eu já dei para vocês até aqui. Diretamente na fonte, a informação que eu vou ter, vou fazer essa interpretação, e se eu for analisar um texto de caráter teórico, que vai ter lá uma série de reflexões teóricas, né? Por exemplo, o texto do Legoff, chamado Apologia da História. Do Legoff, Não, do Mark Bloch, perdão, fiz a confusão. Eu lembrei que era do Mark Bloch, daí confundi, enfim. O texto Apologia da História, que foi escrito pelo Mark Bloch, né, ele tem uma série de reflexões teóricas. Então, lá ele não vai dar receita, né, de como analisar uma fonte. Ele vai começar a pensar
como que a história é feita, como ela é escrita, como que o historiador produz história, tá? Mas tudo isso com base em uma reflexão de ordem teórica, não metodológica e muito menos, né, de pesquisa documental. Ele não está fazendo uma pesquisa documental, ele está fazendo lá uma série de reflexões teóricas. Então, vocês têm que diferenciar, certo? Essas informações, a natureza das informações, para poder usar no trabalho de vocês, tá? Então, a primeira delas é com base nas fontes, certo? Só que tem um porém. Eu não posso fazer análise das fontes sem ter metodologia. Então, eu vou voltar no meu exemplo da Bíblia lá sobre a deficiência. Se eu for analisar as informações contidas na Bíblia ou em qualquer outra fonte, eu tenho que ter um respaldo teórico-metodológico. Eu não posso simplesmente dizer que eu interpretei as fontes a partir só da minha leitura pessoal, certo? Eu preciso de elementos que robusteçam a minha análise. Por isso a importância de fazer essas leituras de ordem teórica e também de ordem metodológica, certo? Vou passar para o tipo de leitura que envolve aí informações de ordem metodológica. Gente, textos metodológicos sempre vão dizer para vocês como fazer, tá? Eles são operacionais, eles vão descrever como se fosse uma receita de bolo, né? Numa receita de bolo eu tenho lá os ingredientes, que são a matéria-prima, que são as fontes históricas, no nosso caso aqui, fazendo uma metáfora, né? E eu tenho o modo de produção do bolo, né? Que seria ali, né? A maneira de ordenar e misturar esses ingredientes, certo? Eu só vou conseguir realizar essa receita porque alguém já fez ela antes de mim, testou e deu certo. Por isso que a receita está escrita. Ninguém vai sair por aí fazendo uma receita sem ter antes testado, né? No mínimo, estranho, né? Se isso acontecer. Né? Eu só vou escrever uma receita partindo do pressuposto de que eu fiz essa receita, né, testei e deu certo, e eu estou reproduzindo essa receita, porque para o meu caso deu certo, então eu vou indicar para outras pessoas. No caso de textos de ordem metodológica, é a mesma coisa, certo? Então o fulano diz, olha, pegue as informações que estão contidas lá na fonte imagens, se você vai trabalhar com fotografia, né? Tem uma metodologia para fotografia chamada iconografia, certo? A iconografia, ela é a descrição dos elementos contidos na imagem. Você pode trabalhar com iconografia tanto com imagem parada, né? Fotografia e outros tipos de imagem paradas, né? Ou imagens em movimento. Cinema, documentário, desenho animado, enfim, né? Vocês podem trabalhar a partir dessas linguagens diferentes, tá? Mas que envolvam imagem, tá? Para se trabalhar com esse tipo de fonte, você pode utilizar a iconografia, tá? É uma metodologia, tá? A metodologia, ela pode ser considerada um conjunto de fontes. Retiro o que eu disse. A metodologia, ela pode ser considerada um conjunto de métodos, certo? E o que vem a ser esses métodos, então? São os procedimentos. É como se eu fatiasse a metodologia em partes, e daí eles são os procedimentos específicos para trabalhar com aquelas informações contidas nas minhas fontes, nas fontes que eu escolhi, que eu privilegiei para analisar, certo? Então, voltando ao caso da metodologia iconografia, né? Eu vou descrever os elementos da imagem. Então, por exemplo, eu vou pegar lá um conjunto de 10 fotos, tá? Primeira descrição, tem que ter a data, eu tenho que ter o autor das imagens, isso tudo naquele documento de editor de texto lá que eu falei para vocês alguns minutos atrás, né? Pega lá um editor de texto e vai transcrevendo as informações da fonte. Não quer dizer que todas essas informações vão ter que parar no TCC, mas essas informações são importantes para que vocês se localizem depois na hora de fazer a análise, tá? Então, eu vou trabalhar com 10 fotos. Eu tenho que saber, foram todas feitas pelo mesmo fotógrafo? Foram todas feitas numa mesma data? Né? Se eu for trabalhar, por exemplo, com uma festa religiosa, eu vou trabalhar com imagens da festa religiosa X que foi feita no dia tal, no ano tal, no mês tal, certo? Eu tenho que saber quais foram os fotógrafos, né? A data dessas imagens,
o conteúdo dessas imagens. Daí eu quero que vocês peguem lá no livro de métodos de vocês, né, na unidade 4, vocês vão ter lá fontes e metodologia, vai ter uma parte na explicação inicial que vai falar sobre crítica interna e crítica externa dos documentos. Eu também já falei isso em webs anteriores, e é importante que vocês tragam essa reflexão para o TCC de vocês, tá? Para o projeto primeiro e para o TCC também, tá? O que vem a ser crítica interna e crítica externa? A crítica externa, ela diz respeito à forma, né, daquela fonte. Então, se é digital, se é documento original, se é impresso, ou se é xerox, enfim, né? E outras questões que envolvem a forma desse documento, tá? O suporte, enfim, né, que ele é feito, que ele é confeccionado. A crítica interna, aliás, e também tem uma outra questão muito importante na crítica externa, né? Se é verídico esse documento, se é verdadeiro, se não é, enfim. Na crítica interna do documento, vocês vão analisar o conteúdo. Então, a crítica externa é forma e a crítica interna é conteúdo da fonte, tá? Daí sim vocês vão analisar o que está dito no conteúdo da fonte, quais foram as intenções que, né, tinham por trás dessa narrativa, né? Quem escreveu com alguma finalidade, qual era essa finalidade, né? Com base em que pontos de vista essas informações foram colocadas, porque na verdade, gente, toda e qualquer fonte histórica, ela é um pequeno recorte da realidade. Essa é a compreensão que nós temos de fonte histórica no contexto atual, né? Não dá para pensar como pensavam os historicistas, né, de que a fonte histórica, ela traz a verdade nela, né? Por isso é que eles eram tão fiéis na hora de reproduzir o conteúdo do documento. Porque Deus, ele se tivesse uma vírgula fora do lugar, comprometia a verdade histórica, né? Já não estou mais trabalhando com o conceito de neutralidade acadêmica, neutralidade científica. Isso para nós já caiu por terra. Por quê? Justamente porque a Nali já começou a interpretar a fonte, né? E antes da Nali também outros pesquisadores já começaram a entender que uma fonte, ela é uma pequena parte da realidade, daquilo que aconteceu, né? E que o todo da realidade a gente jamais vai conseguir reproduzir. O que a gente consegue fazer é dar uma versão sobre um determinado acontecimento com base em fontes históricas, referencial teórico e uma metodologia adequada àquelas fontes históricas, certo? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Eu não vou conseguir reproduzir tudo que aconteceu da maneira mais fiel possível. E nem é essa a intenção do historiador, né? Nós já temos outras preocupações com relação a essa fonte. Uma delas é a própria crítica interna, né? Perceber quais foram as intenções de quem produziu aquele... Aliás, quem produziu? Quais foram as intenções? Qual era o lugar social que aquela pessoa que produziu o documento ocupava? Por quê? Porque se eu for falar, por exemplo, de movimento operário, né? De movimentos sociais, e a versão que eu tenho de movimentos sociais é só midiática, é só da mídia, a versão vai ser uma. Agora, se eu for entrevistar um líder sindical, um líder do movimento social, a versão pode ser outra, diferente daquela dada pela mídia, certo? Por quê? Porque cada pessoa tem uma carga de valores, uma carga de envolvimento com aquela temática que vai influenciar muito na elaboração do conteúdo da fonte e vocês, por sua vez, também, né, na elaboração da interpretação dessas fontes. O importante é pensar o seguinte: eu não vou conseguir reproduzir, né, a realidade, não vou trazer o passado de volta, né, não vou resgatar a história, não vou resgatar a verdade, né, do que aconteceu. Isso é ponto bem pacífico das vertentes historiográficas mais recentes. Né? Não vai conseguir fazer isso. Vocês têm aí uma interpretação, né, uma análise que é muito comprometida com teoria, com academia, com metodologia, mas que não tem esse compromisso de ser totalmente, de reproduzir a verdade tal e qual ela aconteceu. Tá?
Até mesmo se fosse para trabalhar com pessoas de um contexto muito recente, né, pessoas que viram, por exemplo, um acontecimento, né, que presenciaram, que vivenciaram aquilo, né, cada pessoa vai ter uma versão diferente, uma versão que pode ser contraposta à do outro, porque as visões são subjetivas, são carregadas pelo lugar, né, onde o sujeito estava naquele momento, né? O Marx dizia, né, a cabeça pensa onde os pés pisam. O que significa isso? Eu estou muito presa ao meu contexto sócio-histórico, econômico, político, cultural, né, para que eu faça uma análise, né, totalmente desprovida de qualquer intencionalidade, né, de qualquer... O meu lugar social, ele influencia no tipo de análise que eu vou fazer, certo? Se eu sou professora e eu vou trabalhar com o contexto escolar, com o espaço escolar, a minha visão vai ser uma. Se eu nunca entrei numa sala de aula como professora, como pedagoga, enfim, né, como sujeito envolvido com esse espaço, né, social, a minha visão vai ser diferente da visão do professor, da visão do funcionário da escola, enfim, né? Então, vocês têm que ter claro isso, certo? Mas, por outro lado, o fato de vocês produzirem uma versão, uma narrativa, uma interpretação sobre um determinado contexto, não exime vocês de não usarem ferramentas, procedimentos, mecanismos que deem para essa narrativa um compromisso com a ciência, né? Com a ciência histórica, tá? Pensando aqui que nós estamos interpretando a história enquanto ciência, né? Claro que tem uma série de autores que vão discutir a história é ciência, história é só narrativa, o que diferencia a história a historiografia, desculpa, de uma literatura, né? Enfim. Então, um dos argumentos que a gente tem para dizer tem diferença sim, né? É justamente um rol de procedimentos que o historiador vai ter desde a coleta, desde a elaboração da problemática, a elaboração dos objetivos, a coleta das fontes, a sistematização desses dados, a escolha das leituras que vai fazer, a escolha não só das leituras, mas também dos referenciais que vão compor a tua análise, né? E, por fim, a maneira como você vai estruturar esse texto. Né? Elaborando uma visão sobre as fontes, uma interpretação sobre as fontes que tenha respaldo teórico metodológico. Vou voltar naquele exemplo da Bíblia que eu dei. Se eu não tenho nenhum referencial teórico metodológico para fazer análise da Bíblia, a minha análise pode muito bem ser religiosa apenas. Certo? Eu vou fazer uma análise, né, do texto da Bíblia enquanto fonte primária. Mas eu não li nenhum teórico, né, que trabalha com história das religiões, com ciência das religiões, né, que faz um estudo sobre a própria Bíblia enquanto fonte primária. Eu não fiz nenhuma dessas leituras, eu só vou pura e simplesmente pegar o conteúdo da Bíblia e vou interpretar, né, com base no meu conhecimento de vida. Isso não é trabalho historiográfico. Sinto em dizer. E isso vale para qualquer outra fonte. Estou citando a Bíblia como exemplo porque eu falei lá da visão da Bíblia a respeito da deficiência, que nem é uma visão, nem corresponde, né, com a verdade aquilo que eu falei. Eu só citei como exemplo. Certo? Então, entendam. Vocês precisam de leitura, por isso que nós insistimos tanto, né? Aquela atividade que vem a ser o fórum, né? Sobre o que vocês estão lendo, que vocês precisam apresentar 2 obras lá, né? Fulano diz isso e aquilo. Gente, mais do que provar para mim e para as demais professoras que trabalham na disciplina que vocês efetivamente leram o texto, aquela atividade, ela existe, ela foi pensada para ser colocada no AVA, para que vocês comecem a pensar como vocês próprios fazem a leitura de um texto, certo? E como vocês podem utilizar esse texto para fazer análise das fontes de vocês, certo? Então, por exemplo, eu estava fazendo o referencial teórico da minha tese, ele era X até 6 meses atrás, até 1 ano atrás, na verdade, quase, né?
um pouquinho mais de um ano. Ele era X. Por quê? Porque eu tinha lido uma certa quantidade de trabalhos, né? Teses, livros, artigos científicos sobre deficiência, e eu dei uma abordagem, né? Construí lá um capítulo teórico, né? Explicando. Eu entendo deficiência a partir de tais e tais autores, então eu chego à conclusão que deficiência é isso, com, assim, num contexto teórico, né? Só explicando, assim, teoricamente o que significa deficiência. Né? Peguei lá, puxei do céu o conceito de deficiência, pincei ele e comecei a ler uma série de autores que faziam reflexões teóricas sobre deficiência e fui elaborando as minhas reflexões com base, né, nesses autores. Ponto. Beleza, ok, resolvido esse problema. Fui para minha banca de qualificação. Uma das professoras que foi para minha banca, ela dominava muito bem o tema da deficiência. E ela falou, olha, não tem como você trabalhar com deficiência e não relacionar a deficiência ao contexto político e trabalhar a deficiência a partir da política social. Aí ela me recomendou uma leitura lá, uma determinada autora que trabalha com política social no Brasil. Gente, isso mudou totalmente a minha visão sobre o tema, porque daí eu fui analisar a deficiência a partir do olhar daquela autora que trabalhava deficiência. Na verdade, ela não faz essa análise de deficiência, mas ela cruza a política social com o contexto sócio-histórico brasileiro. Então, na verdade, ela vai fazer um apanhado do que foi política social no Brasil a partir, desde lá da década de 30, né, Getúlio Vargas e dali para frente, né, como políticas sociais foram sendo administradas no Brasil. Isso mudou o meu referencial teórico. Não que eu joguei fora aquilo que eu já tinha lido ou descartei, mas aqui, essa nova leitura, ela deu um significado completamente novo para o meu entendimento teórico de deficiência. Conseguem acompanhar aí? Tá ok aí a minha explicação? Isso, gente, para pensar aparato teórico. Já aparato metodológico, eu tenho outros caminhos que eu posso utilizar. Eu posso, inclusive, também pegar, por exemplo, um artigo que é baseado num estudo de caso, ou numa pesquisa documental, ou numa... falando aí em termos de metodologias, tá? Metodologias de pesquisa para análise de documentos ou de informações empíricas, tá? Então, vou pensar, por exemplo, estudo de caso, que eu falei para vocês, pesquisa documental, que é o que vocês estão fazendo agora, observação participante, né? Entrevistas em profundidade, que também é uma outra metodologia, né? Eu vou trabalhar com história oral, que também é uma outra, não só metodologia, mas é todo um campo de trabalho, né, do historiador. Eu vou a partir... deixa eu pensar, de análise de conteúdo ou análise de discurso, enfim. Eu citei agora para vocês uma série de metodologias que podem ser utilizadas para que sejam analisadas essas informações. Pensando aí em, não esqueçam, falei metodologia ou métodos, eu estou falando de caminho de pesquisa, de procedimento científico, certo? Então, por exemplo, aquilo que eu disse lá no início da web, com relação a sistematizar as fontes, né? Eu vou pegar as informações que são comuns, eu vou pegar data, tal, eu vou separar essas informações, vou catalogar essas informações. Isso já é um procedimento metodológico, já é, né, um procedimento, já é uma operacionalização sobre as fontes, certo? Aí, depois de ter feito essa primeira catalogação, eu vou voltar lá nos meus objetivos de pesquisa, e vou ver o que eu escrevi de objetivo para minha pesquisa. Eu quero analisar como se deu a festa da uva no município de Colombo na década de 80. Esse é um objetivo da minha pesquisa. Eu vou voltar nas minhas fontes e eu vou ter que responder esse objetivo de pesquisa com base nessas fontes. Certo? Então, eu vou ter que procurar lá nas minhas fontes, né, informações que remetam a esse objetivo de pesquisa. Porque senão não tem porquê de ser, né, escrever o objetivo, escrever problemática, se eu não relacionar o conteúdo do objetivo, o conteúdo da problemática com o conteúdo da fonte. Certo? Ou o teor da problemática com o conteúdo da fonte. Eu tenho que perseguir, a partir da problemática, esses conteúdos. Certo, gente?
E daí, para isso, eu tenho toda uma série de metodologias ou de métodos que são importantes nesse caso, certo? Que são relevantes e que são necessários, né, para cada tipo de fonte, certo? Citei, por exemplo, a iconografia no caso das imagens, né? O que é a iconografia? Uma descrição bem detalhada das fontes, mas, claro, fazendo já uma análise, já usando o sujeito pesquisador, né, como não só um observador e um reprodutor daquele conteúdo, mas eu estou fazendo uma análise, né? Por que será que o fotógrafo, na hora dele escolher um determinado ângulo, ele deixou de lado um aspecto que não seria tão importante na visão dele para aquela narrativa, né? Para aquela imagem, certo? Eu tenho que ter em mente esse conteúdo, certo? Por exemplo, estou fazendo uma entrevista, né? Vou trabalhar com entrevista em profundidade. O que significa isso? Eu vou elaborar um rol de perguntas, certo? Não muitas, mas perguntas que sejam bastante abrangentes, para fazer com que o meu sujeito de pesquisa fale, né? Então, eu vou... Como foi tal processo, né, na sua visão? Aí o sujeito senta e fala, porque eu morava em tal lugar, e daí eu me mudei, e daí, enfim, né? Ele constrói toda uma narrativa para te responder uma pergunta. Aí você esgotou, você deixou ele falar, ele trouxe todas as informações sobre aquele processo, sobre aquele acontecimento, sobre aquele fato, aí você lança uma nova pergunta. Tá, mas e por que na sua visão isso aconteceu dessa forma? Aí, de novo, o sujeito fala, até esgotar todas as informações, certo? Eu posso fazer esse processo uma vez ou eu posso repetir, né? E em alguns encontros, né, essas perguntas, né? Isso poderia caracterizar entrevista em profundidade, tá? Que é diferente, por exemplo, de questionário, tá? Eu vou aplicar um questionário. Não gosto muito dessa expressão, mas enfim, né? As pessoas utilizam essa expressão. Eu vou escrever, na verdade, eu vou produzir um documento, um mecanismo, um instrumento, seria o questionário, com base em uma série de informações que são importantes na pesquisa, e eu vou entregar esse questionário para várias pessoas, né? Porque daí o questionário, ele tem como pressuposto de maior importância, digamos assim, um aspecto mais quantitativo, certo? Eu vou, sei lá, vou fazer uma estatística de quantas pessoas que achavam importante ter festa da uva em Colombo. Quantas pessoas participaram da festa? Quantas pessoas acharam que era importante ter a festa? Quantas pessoas tiveram lá no dia tal, participaram, né, como líderes, enfim, tá? De um determinado acontecimento. Eu vou privilegiar no questionário informações mais quantitativas. Numa entrevista em profundidade e com a história oral, eu vou privilegiar aspectos mais qualitativos. Então, eu vou fazer menos entrevistas, vou usar menos sujeitos, mas eu vou explorar mais as informações que um único sujeito ou que poucos sujeitos me derem sobre um determinado tema, certo? Então, nós vamos fazer... Tem essa diferença também, né, de questionário. Historiador não trabalha muito com questionário, né, a não ser se for nessa perspectiva mais quantitativa, né? Mas, enfim, até onde eu sei, nenhum de vocês vai utilizar questionário. Vai trabalhar com entrevista, vai trabalhar com história oral, certo? Então, para isso, tem todo um rol de procedimentos que precisam ser considerados. E daí, para fechar essa web de hoje, né, que já está se alongando também, vocês precisam descrever esses procedimentos na tarefa de número 3. Então, não basta só dizer, olha, eu vou analisar tais e tais fontes, mas eu vou analisar sob essa perspectiva, a partir desse mecanismo de análise, né, que é a metodologia, ou, né, o conjunto de métodos que serão necessários para cumprir esta exigência que é a pesquisa documental. Gente, como eu falei agora há pouco, para cada fonte tem uma metodologia específica. Eu não posso, por exemplo, utilizar história oral para fazer análise de documento, sei lá, de lei, que eu falei agora há pouco, né? Ou de processo criminal, tá? Não dá.
Eu estou cruzando informações que não batem. Não posso usar a iconografia para fazer análise de jornal, a não ser que eu analise a foto, né? Mas a matéria do jornal, o texto escrito, eu não posso analisar a partir da iconografia, certo? Então, que dica eu dou a vocês? Gente, peguem lá o material didático da disciplina, tá? Utilizem lá todos o conteúdo, façam várias leituras, leiam e releiam a unidade 4, tá? Do livro didático de métodos 2, tá? Do material didático de métodos 2, a unidade 4, que fala sobre fontes e metodologia. Peguem textos que abordem questões de ordem metodológica, tá? Da historiografia. Um exemplo que eu tenho usado, muito citado como um coringão, né? É o livro Domínios da História, do Ciro Flammarion Cardoso, que eu citei agora há pouco, e do Ronaldo Weinfass, tá? E agora tem um novo, né? Que é o Novos Domínios da História, também, que faz uma abordagem sobre outros documentos, outras fontes históricas de maneira complementar, né, e até crítica à primeira versão, que é o Domínios da História. Ok, gente? Deixa eu ver ali as perguntas ou os comentários. Tá, Salete, já vou... Me manda uma mensagem privada, tá? Para eu lembrar, assim como foi o caso da Beatriz, que daí eu vou entrar em contato com os orientadores de maneira muito, assim, profissional, né? Sem ficar, fulano de tal falou que você não tá entrando em contato. Não é isso, né? Mas que vocês estão tendo uma certa dificuldade com a comunicação, enfim, vou fazer essa mediação, ok? Para que isso se resolva, tá? Manda uma mensagem privada. Até por sinal, todos vocês, inclusive quem estiver assistindo a web depois com gravação, por favor, manda mensagem para mim ou para a professora Bruna, dizendo, olha, professora, estou em contato frequente com o orientador, né? Tá tudo dando certo, tá tudo correndo bem, né? Ou então, olha, estou mandando e-mail e não estou sendo respondido. Por favor, mandem essas informações para nós, porque é muito importante, é crucial que a gente saiba se a comunicação entre vocês está funcionando, certo? O Sérgio, metodologia, oralidade, análise documental do questionário sendo estruturado são considerados formas de se atingir os objetivos? Sim, né? A metodologia, oralidade é um termo aí que fica um pouco confuso, certo? Por quê? Porque a oralidade, ela pode ser interpretada como uma técnica, né? Ou como o tipo de coleta que você vai fazer de fonte. A metodologia seria a análise que você vai fazer a partir dos procedimentos que vão ser posteriores à coleta desses depoimentos, certo? Então, assim, a transcrição, se você vai trabalhar, por exemplo, com e-mail ou com mensagem de texto, ou se você vai trabalhar com gravador, né, diretamente com a pessoa, certo? Mas, no mais ali, certo, Sérgio, são maneiras de vocês atingirem os objetivos. Claro, são, né? São mesmo. Tá, religiosidade, falar em oração e conversão. Terei que buscar referenciais teóricos, ou seja, autores que discordam. Isso, perfeito. Só que daí, essa conceituação sobre oração, conversão, isso seriam daí referenciais teóricos, certo? Certo. Se você for trabalhar daí a partir, né, da versão sobre oração e conversão para o sujeito da pesquisa, para o cara que você vai entrevistar, daí é metodologia. Agora, se você quiser conceituar, no meu entendimento, né, teórico, religiosidade, conversão, pecado, enfim, né, estou citando aqui, teoricamente, se definem como. Daí você explica lá o teu entendimento teórico sobre esses conceitos. Aí é teoria. Agora, se você chegar a uma conclusão no final do trabalho, a partir das tuas fontes, com base na metodologia e na teoria, aí já é análise documental, tá? Já é a finalidade do teu trabalho, tá bom?
Beleza, tranquilo, Rose. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Eu espero não ter confundido mais a cabeça de vocês, ter esclarecido, né, as questões que envolvem aí a interpretação das fontes, a produção da pesquisa, a análise dessas fontes, tá? Se ficarem dúvidas, não tem problema. Reflitam sobre o que eu falei nessa web e escrevam, por favor, façam questionamentos, porque a gente vai respondendo, tá? Ao longo da disciplina, tá? Tô vendo que vocês estão participando muito pouco dos fóruns, com exceção daquele fórum que é avaliativo, tá? Que isso sim, as postagens têm sido frequentes e tal, né? Mas é porque vale nota, né? As postagens de vocês no fórum de comunicação entre professor e aluno, professor e tutor, aluno e tutor, está ficando bem deficiente, está ficando bem prejudicada. Vocês não estão utilizando esses fóruns para elaborar questionamentos, tá? Utilizem mais isso como mecanismo de sanar dúvidas, porque às vezes a tua dúvida não aliás, é uma dúvida de outros colegas também. Então, não é uma dúvida descartável, não preciso fazer essa pergunta, né? Ou então, utiliza lá as mensagens privadas, certo? Por favor, para que a gente sane todas as dúvidas de vocês antes de vocês chegarem lá no final da disciplina, que vai ser a entrega do projeto, ok? Gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Eu espero que vocês produzam aí um bom projeto, comuniquem-se com os orientadores e passem essas informações para nós, ok? Muito obrigada novamente e até a nossa próxima web, que daí eu acredito que vai ser a última, tá? Dessa disciplina. Obrigada. Tchau, tchau.